Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui é Vivi Matuanica e eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo para você para contar minhas aventuras com o Senhor. E hoje eu vou contar uma que talvez você vá se identificar, porque é muito interessante. Não sei se você teve esse choque, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava chocada de ver que os grandes homens de Deus, eles sempre erravam. E isso não fez deles serem menos heróis na fé, né? Assim, Deus nunca vai nos amar mais ou menos pelo aquilo que nós fazemos. Mas o que nos faz nos aproximar de Deus é o nosso coração arrependido, não é estarmos sempre certos. E o Senhor, Ele está sempre pronto para nos dar uma segunda chance. Então é isso que eu queria te contar um pouco hoje. O último vídeo que eu gravei com uma mensagem foi sobre o Queremos Ver a Jesus, do livro que eu estou estudando. E eu tenho buscado isso, a ver a Jesus, estar perto dele. E como, se você não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo. Mas não, naquele primeiro capítulo, né, eu estava vendo, né, que quando eu me aproximo de Jesus, eu vejo a mim mesmo, a mim mesma e as minhas falhas. Mas acontece que normalmente a gente aprende o Evangelho, a gente aprende a Bíblia para medir as outras pessoas. E é tão fácil a gente se perder, e é isso que o livro estava ensinando, e é exatamente isso que eu aprendi na prática, não porque eu acertei, mas porque eu estava errando. Então, o que aconteceu? Depois que eu gravei o vídeo, né, eu aprendi teoricamente, e na semana eu comecei a ficar muito ocupada, eu estava trabalhando muito, e eu também estava fazendo muita coisa para Deus. Eu me voluntariei para ser intérprete de uma escola bíblica, trabalhei vários dias, foi tudo uma bênção e tudo para Deus, né? Então, e foi interessante porque eu também assisti uma pregação esses dias, que essa pastora, uma pastora americana, ela estava falando assim: a gente tem que se esforçar todos os dias, né? A salvação, ela é grátis, ela é gratuita. Mas o conhecer a Deus é um esforço, ele requer morte. Se você não fizer nada, sabe? Se você só aceitar Jesus e continuar vivendo sua vida normal, você já está se perdendo. E foi isso que aconteceu comigo nesses dias. E quando eu digo me perdendo, não é que a gente faz nenhum erro assim extraordinário primeiro, sabe? Nada muito grande, né? Que assustador. Mas tudo começa muito pequenininho. Eu imagino que os nossos deslizes são assim, como num avião, as coordenadas. Se tiver eu não sei a medida da coordenada, mas digamos que seja 1 milímetro, que é de diferente, né? A coordenada estava para vir para cá, mas está 1 milímetro ou menos para cá, fora do eixo que o piloto deveria ir, o final, o destino, vai ser completamente diferente daquele que esperávamos. E eu acredito que é isso que aconteça com a gente. A gente às vezes se desvia de Deus em coisinhas tão pequenas que nós mesmos não percebemos imediatamente, só quando o estrago começa a ficar maior. E foi isso que aconteceu. Eu estava muito ocupada, trabalhando muito, buscando Deus ainda, né? Mas não com a mesma intensidade, e eu não estava achando que eu estava precisando tanto de Deus. Aí, como Deus é muito bom, Ele nos dá situações pra gente voltar sempre pra perto dEle. E uma coisa que eu sempre tenho colocado no meu coração aqui pra esses vídeos é assim, que eu não quero pregar, né? Eu não quero contar pra vocês nada do que aquilo diferente daquilo que eu estou vivendo. É por isso que eu estou me expondo aqui hoje. E aconteceu que na minha casa começou a haver um monte de conflitos, sabe? Briguinha, meu filho respondendo, a gente tem uma prima aqui que está ficando com a gente, também ela estava mal-humorada, de bico, cada um ficando de um lado, até que eu percebi como tudo estava ruim, e eu chamei meu filho pra gente falar sobre Deus. E eu queria convencê-lo a ver Jesus, não eu queria que ele visse. Isso que eu falo, olha só, a gente aprende a palavra na teoria, mas na prática a gente sempre quer ensinar para o outro. Eu tenho até vergonha de falar, me dá até vontade de chorar. E aí meu filho não estava conseguindo perdoar um desses conflitos, e eu falei assim para ele: nós precisamos ler a Bíblia, e eu gosto muito de Provérbios 4, né, que fala assim pra gente aprender a guardar o nosso coração. Então eu fui pregar para ele, peguei a Bíblia e falei: vamos ler, você vai ler a Bíblia para mim. Ele começou a ler Provérbios 4. Que vergonha. Quando ele começou a ler,
eu vi a Cristo, que era aquilo que eu estava tentando ensinar no vídeo anterior. Eu vi o que eu estava fazendo. E é esse texto que eu quero compartilhar, que é de onde eu tinha me desviado, né? Eu vi assim, que eu queria que minha casa estivesse bem, eu queria que houvesse paz na minha casa, mas eu não estava buscando a Deus. E eu acredito que Deus tem um chamado para minha vida, como eu acredito que Ele tem para todos vocês. Talvez, se você nunca pensou nisso, eu acredito que talvez o seu chamado possa ser o primeiro, semelhante ao meu. Que eu acredito que nós fomos chamados, o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Nós precisamos lutar pela nossa família, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, nossos cônjuges, os nossos sogros, pais, tios. Nós precisamos primeiro trazer o reino de Deus para nossa família, e assim nós vamos, com esse fluir, com essa vida verdadeira dentro das nossas casas, nós vamos alcançar mais pessoas. E eu acredito que eu me perdi nisso, e eu vou contar um texto que eu amo, que é o que eu vi naquela hora. Eu falei assim, é isso que está acontecendo. E esse texto está em Êxodo 17, 17 começa eu vou começar a ler no 10, versículo 10, que é mais ou menos assim a história, que quando Israel ia à luta, Moisés, ele subia, né, vou contar aqui que a história já se explica mesmo. Então, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, uma montanha, um monte alto. E quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, e assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Eu acho linda essa cena, muito linda mesmo. Porque enquanto Josué estava lá na batalha, Moisés estava com as mãos levantadas, orando pelo povo. Quando ele cansava ou se distraía, ele abaixava as mãos, porque cansa, né? Depois de um tempo fica um peso danado as mãos da gente. E ele se distraía, as mãos dele cansavam, e quando ele abaixava a mão, o exército inimigo vencia. Eu acredito que esse é o meu chamado. Eu acredito que eu fui levantada para pelejar pela minha família e pelejar espiritualmente. Só que muitas vezes a gente imagina que uma guerra espiritual é gritar e expulsar, né? E eu acredito que uma guerra espiritual é quando eu vejo o meu pecado e eu me arrependo dele, eu confesso os meus pecados para que haja cura. Então, quando meu filho estava lendo para mim Provérbios 4, eu me vi com as mãos abaixadas. Eu falei assim, olha, eu estava distraída porque eu tinha muito trabalho, eu estava cansada, eu estava achando que eu estava bem, e eu abandonei meu posto de pelejar para minha família, e minha família estava perdida, né, assim, deslocada, né, estava sendo atacada. E aí naquela hora eu comecei a chorar, e aí eu chamei uma reunião com as partes envolvidas, e chorando eu pedi perdão para eles. Eu falei assim, eu quero muito que vocês me perdoem, porque eu não estava fazendo o meu papel de mãe, né? Porque eu negligenciei também minha casa, porque agora, trabalhando muito, eu deixei de fazer coisas que eu fazia com o meu filho, de dar atenção para ele. A gente lia todos os dias, eu não estava lendo, não foram todas as noites que nós sentamos para jantar, e eu pedi perdão por tudo isso. E aí é quando eu falo que Deus é maravilhoso. Naquela hora, não só eu via Jesus, como todos eles também viram a Jesus. E eles me abraçaram e me pediram perdão também. Não, mamãe, me perdoa porque a gente estava fazendo isso, perdoa porque a gente estava guardando mágoa. E toda a paz voltou e prevaleceu. Nós pedimos desculpas uns para os outros, nos perdoamos, e o Senhor voltou a reinar. E assim como diz aqui no versículo 13, Josué desbaratou Amaleque, assim nós desbaratamos o inimigo com a confissão dos pecados quando nós vimos a Jesus. E primeiro, eu estava tentando pregar, e eu estava tentando ensinar, mas quando eu vi a Cristo, eu vi como eu estava longe. Eu fui a primeira a me render aos pés de Cristo. E quando eu fiz isso, todo o cenário mudou.
E hoje eu quero te convidar a fazer isso. Eu não sei o quanto você tem brigado pela paz, mas o quanto você tem imposto essa paz e não vivido essa paz. Mas eu quero te pedir hoje que você se renda ao Senhor, que você não tenha medo de confessar os seus pecados, assim como eu confessei, e que o Senhor restaure toda a sorte da sua família, para a honra e glória do nome dele. Amém? E nós vamos orar agora. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está sempre pronto a nos ensinar e a nos dar uma segunda chance. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez mostrar, Senhor, o que estava errado em mim mesmo, Senhor. E Pai, obrigada por ter me levado a esse lugar de confiar tanto em Ti, que eu pude confessar naquela hora os meus pecados e o Senhor restabeleceu a paz na minha casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, tanto a mim quanto aos meus amigos que ouvem agora, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nós queremos usar a palavra só para medir o outro, Senhor, só para pregar para o outro, mas não para vivê-la, Senhor. Me perdoa, Senhor, quando eu achei que eu já sabia alguma coisa, Senhor. E muito obrigada, Senhor, por ensinar que eu não sou nada sem Ti, Senhor. E obrigada, Senhor, a se mostrar novamente para mim, Senhor. Assim como o Senhor fazia com Davi, Moisés, com todos esses grandes homens, Senhor, que nem sempre acertavam, mas que o Senhor estava sempre os ensinando e os corrigindo. Senhor, obrigada por me corrigir. Obrigada por nos dar essa palavra hoje e nos ajuda, Senhor, quando estivermos cansados, assim como Moisés, que nós possamos ter homens e mulheres de Deus ao nosso redor, assim como Arão e Ur, para nos sustentar e para lutarmos pela nossa casa, pela nossa família e não desistirmos jamais dessa posição que o Senhor nos colocou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.